que em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior do que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus litares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. 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 Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E assim diz a Escritura Sagrada, 10, 7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Amém. Podem assentar, meus irmãos. Então, pela graça de Deus, a gente se reúne mais uma vez aqui no tabernáculo para adorarmos a Deus de uma forma bendita, na beleza da sua eterna santidade. E é uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, né? Fazendo um companheirismo em torno das Escrituras. Isso é salutar, isso é maravilhoso, isso é bendito. Como diz o livro de Lamentações, as misericórdias de Deus são infinitas e elas se renovam a cada manhã. Então, toda manhã as nossas forças são renovadas e nós prosseguimos, né, na nossa jornada pela estrada da peregrinação. E até aqui, o Senhor tem nos abençoado, até que o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem sido benevolente para conosco, né? E nos abençoado de uma forma tremenda. E eu fico feliz também pela volta do nosso irmão Vitoriano, que ele está aí com a gente. Como disse, sempre esteve no meu coração, né? Do meu genro ali, né? O Alessandro, que está vindo com essa mensagem. Depois de algum tempo, a Raquel, minha filha, também aqui. O Isaac gostou, voltou de novo, né? Nosso irmãozinho Isaac, né? E a minha filha, a Kelly. E nunca esquecendo nosso irmão Antônio e a irmã Regina. Enfim, nós estamos felizes, né, pelos irmãos estarem reunidos essa noite aqui. Meus amados, nessa noite bendita, nós temos a felicidade de atingirmos a 23ª mensagem dessa primeira dimensão da primeira trombeta. E já totalizamos então 1052 mensagens. Lembrando que nós pregamos 1029 mensagens das vestes sacerdotais, 7 dimensões de 147 mensagens e totalizando 1029. Vários anos, né, pregando essa mensagem. E hoje, dia 27 de Bul, 8º mês lunar, 4º sábado
do mês, e nós estamos aqui, graças ao Senhor, vivendo, ou assim diz o Senhor. Esses dias atrás, o Senhor arrebatou o meu espírito lá na casa do meu filho Daniel, o Alessandro que estava lá, a Raquel, quem mais? A Dácia, né? A Dácia e a irmã Jô, lá. E nós sentimos a graça de Deus. O Espírito Santo foi derramado ali, o chão tremeu o tempo todo em que Deus nos abençoava, né? O Espírito foi derramado. E o anjo do Senhor nos visitou e nós fomos galardoados pelas bênçãos eternas do Senhor. Foi uma manhã maravilhosa. Foi no calendário religioso, dia 21 de outubro, né? Acho que é isso mesmo, dia 21 de outubro. Então, mas foi algo muito maravilhoso. A gente sentiu a graça de Deus. Deus revelou, sondou o íntimo de cada um, né? Mostrou para mim a infância do Alessandro, tudo que ele já passou na vida. Mostrou os temores, né, da minha filha. Me mostrou duas mulheres, uma um pouco longe, a outra mais perto de mim. Hoje eu entendi o porquê de uma estar a uma certa distância e a outra, uma à direita, a outra à minha esquerda. Então, todas essas coisas, né? E pude ver, meus irmãos, a profundidade da mensagem. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós não somos crentes nominais, não. Porque eles trocaram o nome de Jesus Cristo. Eles dizem, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou católico, eu sou mórmon, eu sou testemunho de Jeová. Enfim, tem N nomes, né? Não, o Senhor só tem um nome. E nesse nome devemos ser batizados, né? Que é Senhor Jesus Cristo. Então não somos crentes nominais. Nós não somos cristãos, porque fomos a um culto, levantamos as mãos e aceitamos Jesus no nosso coração. Não, nós somos cristãos desde antes da fundação do mundo. É o que diz a Escritura. Somos predestinados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos predestinados a prestar culto ao Senhor. Nós não estudamos as Escrituras, não. Nós meditamos nas Escrituras. A teologia, a ciência que estuda Deus, ela sim, estuda a Bíblia. Nós não. Nós não somos teólogos. Nós somos cristãos da palavra, portanto, nós temos uma palavra revelada. Nós temos urim e tumim nos nossos corações. Nós temos as luzes das revelações. E a luz da revelação é o profeta. Ele é a luz, né? E o Deus profeta Jesus Cristo, a luz maior, está lá em São João, capítulo 1. Então vejam, nós estamos no caminho certo. E ontem, estive lá na casa do irmão Vitoriano, nós vamos voltar às nossas reuniões, né? A partir, já marquei a data com ele, nesse calendário religioso, na segunda-feira, né? Nós saímos lá, que na verdade é o 5º dia da semana, espiritualmente falando, lá para as nossas reuniões. E ontem Deus nos abençoou naquele lar. A filha dele estava com um problema sério no coração, né? O médico examinou, né, irmão? E detectou que ela possuía algo gravíssimo no coração. E eu fui lá para orar para a nossa irmãzinha, chama ela de princesa, mas é uma princesinha, ela é tão bonitinha. Nossa, ali eu fiquei feio, hein? A moça é linda, né? E muito amável, né? E ela preocupada comigo, né, irmão? Ela abraça, ela quer saber de mim, o que houve, o que não houve, enfim, é uma maravilha. E eu fiz uma prova com o Senhor Deus, que eu ia orar por ela. Se ela visse a minha mão esquerda mudar de cor, ela estava curada em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela viu. E ela, irmão, desconhece sobre isso. Ela não tem noção nem que seja isso. Nós sabemos que a mudança da mão de cor é um sinal do arrebatamento. É o último sinal do arrebatamento. Assim foi com Moisés, né? A mão dele mudava de cor e foi o último sinal do arrebatamento. E logo em seguida vieram as pragas, né? Se a mão está mudando de cor, claro que virão pragas. Então é um arrebatamento. Não foi assim com Moisés? Quando ele saiu, as pragas vieram.
eles são o povo. E nenhuma daquelas pragas atingiu o povo de Deus. Porque Deus tem nos guardado das pragas denominacionais, né? Da AIDS religiosa. Deus tem nos tirado dessa contaminação. O Senhor tem nos guardado. Então, ali a mão mudou de cor. O sinal, um dos últimos sinais do arrebatamento. E a pequena Beatriz, a nossa irmãzinha, a princesinha, foi curada em nome de Jesus Cristo. Aí perguntei para ele, e a Beatriz? Correu com os cachorrinhos, andou de bicicleta, saltou, pulou, para que não podia nem se movimentar. Então, nós ficamos felizes por isso. E o Senhor ainda faz milagres. Amém? O Senhor ainda é o mesmo. Está em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. Amém? O Senhor nunca mudou. Nós é que temos mudado. Nós é que temos negligenciado. Nós é que temos falhado. Ele permanece imutável. E o outro, ele é impecável. Essa que é a grande verdade. Então, amados, mas ele deixou uma promessa para nós aqui, em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas ouvida a voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando ele viesse com essa mensagem, o segredo de Deus seria descortinado. O segredo seria descortinado, conforme ele revelou aos profetas, seus servos. Então Deus sempre revelou o seu segredo a um profeta. Deus sempre levantou um profeta para falar com o povo. Deus nunca levantou um profeta quando as coisas não estavam bem. Não, sempre quando as coisas estavam mal. Mas, aí ele então levantava o profeta. Pergunta, hoje, como estão os filhos de Deus? Enredados em denominações, enredados em ações carnais, mas crê que Deus os resgatará. Se há uma mensagem profética, é porque Deus está falando com os seus eleitos. Deus, nessa hora, não está tratando com esse mundo perdido aí, não. Não. Deus está tratando com os seus eleitos chamados. E Deus, Ele não trata com a igreja judia ao mesmo tempo com a igreja gentia. Não, ou com um ou com o outro. Mas Deus está prestes a não tratar mais conosco e voltar a tratar com a igreja gentia. Né? Nós temos sempre lembrado de Benjamim, que Benjamim representa os 144 mil, os que ficaram para trás. Amém? E Deus vem para buscar esse povo. Né? Agora está tratando com a noiva. Ele está tratando com o corpo de Cristo. Nós sabemos que há uma noiva, mas há um corpo de Cristo. Há o eleito e há o chamado. Então, amados, essa é a hora. Essa é a dimensão. Então, pela infinita graça, nós estamos vivendo a primeira dimensão, né, da primeira trombeta. Isto é, as primeiras 23 mensagens que hoje a gente está concluindo. Nós sabemos que são 483 mensagens em 7 dimensões, em 7 grupos de 69 mensagens. No entanto, a mesma é tríplice, né? Assim como Deus se manifestou também em 3 dimensões, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que na 69ª semana, o Messias foi tirado, está lá em Daniel capítulo 9. Então, nós estamos relacionados também com Daniel capítulo 9, as trombetas. E as trombetas significam o quê? Fim dos tempos, guerras espirituais. A cada mensagem, nós travamos uma guerra tremenda contra o espírito religioso. Nós não estamos combatendo aquelas pessoas, não, nós combatemos o sistema, né? Deus nos levantou com coragem para combater o sistema. Qual o sistema? Religioso, político. E Deus tem nos dado a graça de isso suportar. Então, portanto, temos, interessante, nós temos 23 mensagens, né? Nós temos 23 mensagens em 3 dimensões. Então nós temos o quê? 21 dimensões de 23. Olha, se multiplicarmos, chegaremos a 483. Amém? Então, amados, nós temos sido galardoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Por outro ângulo, nós também estamos vivendo, meus irmãos, o primeiro ano espiritual dos últimos 7 anos do 8º silêncio. Começamos em Abib, né? Abib. E nós entramos agora
nesse calendário religioso, 2013, agora na verdade nós estamos em 2043, já expliquei para os irmãos, né? E nós estamos começando o primeiro ano, já vamos ter o 9º mês do primeiro ano espiritual dos últimos 7 anos do 8º silêncio. E esses últimos 7 anos fazem parte da quase meia hora de silêncio, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o primeiro ano sabático, né? Que são 7. Nós vamos ver pela primeira vez isso na nossa vida. Né? Então, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Então, os 8 silêncios, eles somam 2049 anos. 1985 anos no Velho Testamento e 64 no Novo. Quando terminar esse 8º silêncio, nós vamos entrar no 9º silêncio. E o que é o 9º silêncio? Um tempo sem igual. Quem sabe nós fecharemos as portas, né? E seremos uma igreja apenas espiritual, reunindo nossos lares, não sei, né? Mas estamos caminhando para isso aí, né? Porque no 9º silêncio, a qualquer momento, o Senhor pode voltar. Nós somos um passo do fim. Mas a gente, recordando algumas mensagens, como aquela mensagem que a gente fala sobre a construção da arca, né? Aqueles dias de Noé, muitos estavam fazendo a obra, mas quantos ficaram na obra? 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Sem Cão e Jafé e as 3 noras. 8. Mas nós sabemos que 8 é começo, né? Então, houve um fim, mas daqui a pouco houve um começo. E a terra foi batizada das águas no dilúvio. Depois a terra foi santificada com o sangue derramado lá na cruz do Calvário. Então ela tem que nascer de novo. É o fogo do Espírito, tem que ser queimado com fogo. Tem justificação, santificação, novo nascimento. Mas isso tudo, segredo de Deus. Deus não tem revelado isso para o mundo religioso. Não. Deus nos ensinou a não dar pérolas para os porcos. Não. O maná dessa hora é nosso. É privilégio nosso, primazia nossa. E quem chega aqui no tabernáculo estranha o nosso proceder. A gente vem aqui para aprender. A gente vem aqui para que o nosso espírito cresça. Aqui não é lugar de desfile de moda, a mulher bonitinha, que canta bonitinho, vir aqui na frente e cantar. Não, isso é coisa da denominação. A gente vem para o templo para ouvir o assim diz o Senhor. E jamais subo nesse altar, se Deus não me concedeu uma mensagem, ou a noite do sábado, eu não subi aqui, não é verdade? Se não tem uma mensagem, o que vai fazer aqui no altar? Não é? Se há uma mensagem, aí sim, não é verdade? E assim nós temos procedido. Então agora observe que a mensagem das 7 trombetas, ela começou exatamente no dia da Páscoa. Quantos lembram disso aí? Dia 14 de abril, que coincidiu com o dia 21 com o dia 24 de maio de 2013, no calendário religioso, era 14 de abril, nós estivemos aqui, iniciando a mensagem das trombetas. Né? Bom, então nessa noite eu gostaria, como eu já falei anteriormente, apenas de fazer citações, referências, né? Porque é impossível mostrar tudo numa noite. Né? Nós ficaríamos aqui horas, meses, né? Em torno dessa porção escriturística de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Quando ele diz, inclusive, da volta do 7º anjo, quando vir com a sua mensagem contundente, Deus revelaria os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas eu não sou servo, sou filho. Né? E é agora? Mas Deus levantou um servo que veio e trouxe para a gente. E a gente, como filho, está desfrutando do fundamento da mensagem, quando o profeta dessa era, o irmão William Marlon Branham, veio, trouxe a mensagem, trouxe a restauração, começou, e Deus tem nos dado a graça de
vou seguir, ainda que não creio, né? Ainda que não creio. Então, amados irmãos em Cristo, então, essas 7 trombetas, elas começaram exatamente numa Páscoa. E isso é importante, é um sinal glorioso. Porque nós temos aí fora é comércio religioso, Páscoa de coelhinhos, Páscoa de chocolate, coisa mentirosa. Isso é comércio, mentira. A Páscoa é o sinal do arrebatamento. No 14º dia, o sangue foi passado na verga das portas, o sinal do sangue. E quem está debaixo do sangue não morreu naquela noite, mas todos os primogênitos do Egito que não estavam debaixo do sangue pereceram, menos os primogênitos do Senhor. E no outro dia, quando amanheceu o dia, eles saíram durante 7 dias, chegaram até o mar, e Deus abriu o mar e o povo passou. E a igreja judia foi batizada na nuvem e no mar. E assim que passaram aquilo, Miriam dançou e cantou. Não é assim que diz a Escritura? Algo bendito. E Moisés chegou até ali, aquele imenso mar. Como se diz assim, e agora, Senhor? Moisés, que tu tens na mão? O cajado. Diga ao povo que marche. Quando ele apontou o cajado para o mar abriu e Moisés passou. E sem Moisés, nós não conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós já sabemos isso. Então veja, meus irmãos em Cristo. Então nessa noite, eu gostaria de fazer citações, né? Algumas inferências, né? E mostrar tudo que ele, o anjo do Senhor, mostrou no dia 21 de outubro do ano religioso. E aquele dia foi o 18º dia de Bul, né? O 8º mês do calendário lunar. Naquela manhã, o Senhor nos abençoou. Interessante, e era a 3ª hora do dia. E Jesus foi crucificado. Hein? Como é que foi com Jesus? 3ª hora do dia. Né? Ele expirou na 9ª hora, ou 6 horas ali na cruz. Então eu pensei o quanto isso é profundo, bendito, eu notei algumas coisas aqui. Então, de certo, espero que a igreja, nós, estejamos recebendo esse maná dessa hora, né? Mas eu vim conversando com o irmão no caminho aí, eu sinto na minha alma que ainda há preocupações naturais entre nós. E o anjo disse isso aí. Isso é verdade, isso é correto. O que nos impede de aprofundar um pouco mais nas Escrituras? Enfim, há algumas distrações que nos dificultam a ter o perfeito entendimento. Às vezes nós se distraímos com coisas pequenas, como o irmão vem falando, esse meu serviço me atrapalha. Não foi o que o senhor falou? Eu falei, mas é a forma do senhor evangelizar. Né? Ele vai, viaja muito e está sempre levando mensagem para alguém em algum lugar. Né? Então, Deus transforma o fel em mel, né? A amargura em doçura, a tristeza em alegria, a morte em vida. Então o trabalho do irmão Bortoluz, trabalho de engenharia, parece que atrapalha um pouco, mas por outro lado, ele leva a mensagem para alguém. Ué, ele encontrou um irmão do começo da mensagem, uma dessas fazendas. Por falar em fazenda, meu irmão, Regina, nós estamos procurando uma fazenda, não é? O irmão anda pelas fazendas. Então, só vou dar um conselho para o senhor. Mostra aquela foto para o irmão. Eu não vou citar ainda o que é, não. Tá? Depois eu converso para o irmão lá. Só mostra aquela fotografia para ele. Ele está andando pelas fazendas. Tudo indica, eu não estou dizendo para a senhora que seja isso ainda, que aquela pessoa está numa fazenda. Porque ele sempre trabalhou em fazenda, foi? É. Sempre. Então, pode ou não pode ser o ponto indicativo de tudo? Pode. Tá? Ore por isso. Viu? Depois nós conversamos, eu, a senhora, a igreja aqui, sobre esse assunto. Então veja, meus irmãos. Então, não pode haver distrações entre nós. Não podemos deixar o sono da indolência tomar conta de nós. Não. E sempre creio, vem algo mais. Tem algo mais na frente. O irmão Agostinho falava isso, na mensagem, no começo da mensagem, que ele sempre
Entendia que tinha algo mais, mas não sabia o que era. Até que eu encontrei com esse homem e falei para ele que o profeta começou, mas não terminou. Mas quem pode aceitar isso? Se a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. O segredo de Deus, por exemplo. E como tem um oitavo? Mas se nós lemos Apocalipse capítulo 8, versículo 3, o que diz? E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está dentro do trono. Aí o oitavo anjo veio. E a visão do profeta, ele viu um oitavo. E quando ele pregou os 7 selos, ele falou, mas quando vir aquele irmão, elas estão esperando, será simples, será humilde, e virá com uma mensagem cortante. Então eu creio que a voz dos 7 trovões serão descortinadas. Porque nós estamos, meus irmãos, vivendo as vozes dos 7 trovões. Apocalipse 10, versículo 4. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu escrevê-las. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Ora, os 7 versículos resultados são vozes, os 7 trovões. Mas tudo é dimensional, meus irmãos. Estão entendendo? Quando surge uma voz, ela é tríplice. E cada voz tríplice são mais 3, são 9, e vai indo. Por isso que nós não estudamos Deus, nós o adoramos pela beleza da sua santidade. Amém? Amém, irmãos? Ué. Agora, amados irmãos em Cristo, o segredo de Deus, ele é revelado no profeta. Não diz Amós 3,7? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos ou os profetas. Então Deus revela o seu segredo ao profeta. Mas o segredo de Deus também está em dimensões. Porque certa vez Elias encontrou com Eliseu ali, e Eliseu queria. O poder estava em Elias nele. E Elias falou, coisa tu não pedisse. E Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. Então, se o segredo de Deus são 7 dimensões, nós vamos encontrar no mínimo 14. Estão entendendo? E cada uma dimensão dessa, mais 3, meu irmão. É infinito. Por isso que nós não podemos estudar Deus. Não, nós temos que adorar. Isso está em São João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Ou é o que Deus está fazendo com a gente. Nós estamos adorando ao Senhor pela revelação. Adorando a Deus, a beleza da sua santidade. Então, o segredo de Deus é revelado no profeta. Eu notei aqui, sempre disse que o profeta dessa era está vivo. O profeta não morreu, como muitos pensam. Ele foi arrebatado corporalmente. Apenas estou continuando como já começaram. Então devo ser o que? Um profeta da confirmação? Não sei. Mas eu não me julgo profeta, falo isso o tempo inteiro. Agora, como negar que a irmãzinha Beatriz ontem à noite viu a mão mudar de cor? E aí? E o que é a mudança da mão de cor? Arrebatamento. Sinal de um profeta. Se o anjo me visitou, é um sinal do profeta. Se o chão tremeu, sinal do profeta. Como negar esses sinais? Mas eu não me julgo profeta. Amém? Eu não sei se é a simplicidade, não sei, mas eu não me julgo. Não é? Eu deixo para a igreja pode me julgar, certo? Pode. Né? Deixo isso para os irmãos. Mas eu sinto um homem, como diz o irmão Antônio, né? Abençoar a irmã Regina. Não, mas o senhor é um profeta. Ela questiona comigo. Eu falei, não, irmã, eu sou abençoado. E sou abençoado mesmo, graças a Deus. Né? Deus tem me abençoado muito. Então, o profeta dessa era, ele está vivo.
É claro que existem três linhas espirituais de pensamento, verdade? Uma linha que crê que o profeta ressuscita com os demais, sobe com a noiva. Isso é verdade, né? Há uma linha que pensa, entende que o profeta ressuscita e vem continuar a mensagem. Isso também é escriturismo. E a linha de pensamento que entende, crê que o profeta está vivo e que outro prossegue. As três formas, essas três dimensões relativas ao profeta, elas são escriturísticas, né? Que certa vez, né, o rei Herodes falou, quando viu tudo que Jesus fazia, ele falou: João ressuscitou. Não foi o que ele falou? Se é João que ressuscitou, não era o Senhor Jesus que estava ali. Então isso nos mostra que João poderia ressuscitar e prosseguir com a mensagem. Não foi? Ele é o Elias, que veio para converter o coração dos pais aos filhos, e o profeta da era, que veio converter o coração dos filhos aos seus pais. Mas Paulo falou que algo completaria no começo, e é o que nós estamos vivendo, e o profeta também isso profetizou. Mas nós abrimos aqui de novo, nós vamos abrir aqui de novo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, está lá escrito: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio do céu quase por meia hora. Amados irmãos, aqui o sétimo selo, a revelação do significado do sétimo selo, foi algo extraordinário no prosseguir da mensagem. Nem o profeta da era teve esse privilégio de saber o que estava. É um versículo só. Você não vai achar na Escritura, mas nenhum versículo cita sobre isso aí. Não. Então é um grande mistério. Então é um segredo. E o segredo? Deus revela ao profeta para a felicidade de quem? Dos filhos. É o que nós estamos falando aqui nessa noite. Então veja. Então a revelação do sétimo selo foi algo extraordinário, pois nos ajudou a compreender muito mais as Escrituras. E nós entendemos as Escrituras de formas dimensionais, né? Antes, quem sabe, não sei, mas eu creio que a gente a compreendia naturalmente. A mesma coisa, você vê essa flor aqui, você vê essa planta, mas qual o segredo que ela traz? Ah, só Deus sabe. Essa corzinha, como que surgiu essa cor? O Senhor sabe, né? Então o mundo vê naturalmente, nós vemos espiritualmente. É igual o médico, ele pede exame disso, daquilo, daquilo outro, e vai examinar lá a Beatriz, né? E diz para fazer isso, aquilo outro. Nós chegamos ali e vamos enxergar espiritualmente o que aconteceu com a Beatriz, e aí é o Senhor. Amém? Ontem eu cheguei lá na casa, eu vi a luz em forma de mão em cima da casa. Então hoje o Senhor vai derramar do seu Espírito aqui. E nós ficamos emocionados com aquilo, né? Alegre, feliz. E a menininha não cansou de me dar um abraço. Ela me abraça, ela beija, né? Enfim, ela dá um carinho fora com a Beatriz. Então, amados irmãos em Cristo, nós tínhamos que... o que é a denominação? Conhecimento natural da Escritura sem o domínio escriturismo. E nós temos o domínio escriturismo. E qual é o domínio? Urim e Tumim. As luzes da revelação. Velho e Novo Testamento. Imagem, sombra. Que aqui nós estamos falando na sombra. Ah, mas porque nós temos a imagem. Que nós temos uma luz. Aleluia. A mensagem do profeta. Então o sétimo selo nos revelou Urim e Tumim, as luzes da revelação. E o que são as luzes? Dimensões. Cada profeta é uma dimensão. O profeta é algo extraordinário na nossa vida. Ele é muito importante. E veja que Moisés era um profeta, mas nunca subiu no altar. Estão entendendo? Ele tinha um pastor, ele tinha ali Arão, que era o ministro, mas ele era o profeta.
Ele vinha com a revelação e passava para o irmão dele, que era até mais velho que ele. Deus tem idade, ele levanta quem ele quiser, amém? Ele levanta quem ele quiser, ele capacita a quem ele quiser. Então vejam, meus amados irmãos em Cristo, então o sétimo selo nos revelou, por intumir, as luzes da revelação. Agora, a Escritura em si, ela é uma revelação, é verdade, ela é uma revelação, mas o seu entendimento é através das luzes da revelação. E a Bíblia acaba sendo tropeço para a religião. Quando ele mandou Moisés fazer aqueles 2 querubins, as 2 estátuas, não é idolatria, não? Por que ele fez aquilo ali? Para tropeço o catolicismo romano que está adorando imagem daqui, imagem de lá. Deus mandou Moisés fazer um querubim. Eu não posso agora pegar e colocar um querubim aqui. Não. Moisés ele mandou fazer isso, não mandou eu fazer isso, nem os irmãos. Mas é tropeço para a religião. Olha, Mateus 28, 19, que está escrito: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-nos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, criaram a Santíssima Trindade, ensina isso aí, tropeço de novo. Porque Pai não é nome, Filho é nome, Espírito Santo é nome. Pai é o Senhor, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é Cristo. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. E nesse nome nós fomos batizados. Não é verdade? Tropeço para a religião do novo. Tropeço. O calendário religioso que está, tropeço para as denominações. Os adventistas guardam o sábado. Mas qual o sábado? O sábado religioso. Eles guardam o sábado da igreja católica. Não, domingo nós não guardamos, não. Mas guardam o sábado. Qual a diferença? Nenhuma. O que é isso aí? Tropeço de novo. Por isso que eu sempre uso a expressão, como amo essa palavra, irmãos, porque é uma coisa tremenda, uma coisa bendita, né? Agora, vamos abrir aqui em São João, capítulo 1, versículo 7. João 1, 7. Diz assim, vamos ler o 6 também. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus, o Deus profeta, a palavra manifesta, a luz maior, concedeu essa graça aos profetas. João não era luz, mas Deus fez dele uma luz, fez dele um mensageiro. Creio que Deus tem feito em mim uma luz, como diz aquele pastor, a sua luz é maior que a nossa, a sua estrela brilha muito mais. Ele falou, o irmão que estava lá, né? O irmão, porque é Edivaldo, né? Pastor Edivaldo, ele falou isso aí. Não, a sua luz é maior. Não adianta a gente querer teimar e falar. A sua estrela brilha mais. Sim, mas não quer me ouvir. Ele está vendo que a luz é maior, vê que a gente tem pontos fundamentais que derrubam certas doutrinas, mas não quer se render ao Deus verdadeiro. Então todos os profetas são luz. Isso é uma inferência, não é? Mas é uma verdade. Creio, não é verdade? Creio assim? Todos os profetas é uma luz. Ele é uma luz. Os quais a palavra é revelada. Foi o caso de João Batista, não é? Ele diz aqui no versículo 18, ó, aqui, perdão, irmão, é aqui no 29, ó, e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Aí perguntaram, então o que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. João era um profeta, mas ele dizia, não, porque ser profeta é algo muito profundo, mas ele era um profeta. João era um profeta. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos, mas ele não se julgava profeta. Não, nunca fez isso. Aqui a Escritura está dizendo, né? Agora,
Ele diz no versículo 23, ó, 23. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Se ele é a voz que clama no deserto, ele é um profeta. Aleluia! Mas ele não se julgou profeta porque era um homem simples. Está entendendo? João era simples. A gente vê o perfil de João, a sua biografia, mostra um homem muito simples, mas cheio da graça e do poder do Senhor Deus. Né? Amados irmãos em Cristo, então, todo profeta é luz. Urim Tumim, o Velho e o Novo Testamento. E Deus tem aberto a sabedoria para compreender isso. O que é a imagem, o que é a sombra, né? O que é o começo, o que é o prosseguimento da mensagem. Agora, olha aqui no versículo 17, 1,17 de João aqui mesmo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que coisa profunda, que graça e verdade são essas? Ora, a graça e a verdade da revelação escriturística. Moisés veio com a lei, e Jesus veio com a graça e a verdade para nos revelar como viver essa lei. E nós não estamos igual da lei, porque nós vivemos a lei, nós não violamos a lei. Não, aquele que violar a lei, ele está morto, e morte é separação eterna de Deus. Está em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todas as almas são minhas, a alma do Pai, a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, então qual alma que pode pecar e morrer? Nós, meus irmãos em Cristo, porque os filhos do diabo já estão mortos. Amém? São mortos espirituais. Ora, o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4? Hein? Que diz lá? Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia! Predestinado por Deus, desde antes da fundação do mundo. Nós não somos crentes nominais, nós não somos membros de igreja, não, meus irmãos. Nós somos membros de Cristo, né? Membros do Senhor Cristo. Mas eu queria voltar um pouco atrás aqui. Eu preguei as duas conferências, não foi? Muito tempo atrás. Mas vamos abrir lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, é lá antes de Salmos. Jó 1, versículo 6. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás veio junto com os filhos de Deus, porque Satanás era um filho de Deus, mas rebelde. Está entendendo? Olha o 7. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ora, Deus está numa dimensão com seus filhos e Satanás estava em outra dimensão. Mas quando os filhos vieram, ele veio junto. Ele saiu da terra e foi lá naquela dimensão onde Deus estava. E claro, no jardim, no Éden. E diz o 8: E disse a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviante de todo o mal. Aleluia! E no capítulo 2, repete a mesma coisa. Deus vinha com os filhos, ele vinha junto. O que Deus fez? Fez Satanás voltar à terra. Viste meu servo Jó? Na terra não tem nenhum homem igual a Jó. Bom, Satanás entendeu que o segredo era Jó. Aleluia! O segredo são os filhos de Deus. Olha, um dos maiores segredos de Deus são os seus filhos. E todo mundo diz que é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, e não sei o quê. Já não escuta isso aí? As pessoas falaram? Não, o filho de Deus é o que participou daquela conferência, o que estava naquela conferência. E Satanás, que se julgava filho de Deus, também veio junto. E Deus desviou Satanás para outra dimensão. E ele foi com o servo que estava ali, os filhos. E hoje a gente vê alguém profetizando: meu servo, Deus te ama, isso, aquilo, outro. O tempo do servo já passou há muito tempo. Amém? Já passou. Nós estamos vendo que agora a dimensão
dos filhos. Então, amados irmãos em Cristo, olha que coisa interessante, né? Satanás, ele entendeu o segredo de Deus está lá em Jó. Chegou lá, não, o segredo são os filhos. O servo, Deus levantou o servo para nos legar a Escritura. Eles trabalharam, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para nos deixar essa pedra preciosa que é a Escritura Sagrada. Então o servo é para servir, filho é para desfrutar. Amém? Foi o que Deus fez. Então aqui nós temos um grande segredo de Deus, os filhos de Deus, né? Então perceba que os filhos de Deus, eles que são os verdadeiros cristãos da palavra, os quais vivem o assim diz o Senhor, predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1. Está lá. Agora compara Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, 6 com Êxodo 32. Vai lá para Êxodo, segundo livro da Bíblia aí, 32. Olha aqui o que diz aqui. Mas vamos ler um pouquinho para trás? Vamos ler e vamos passar um pouquinho à frente, até do 30 ao 33. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou, pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde eu te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ué, Deus mandou um anjo à nossa frente essa semana para nos orientar no caminho. A mesma coisa com Moisés, é escriturístico isso. O nome só é arriscado no livro se pecar. Agora pergunta, quem é que está com o nome no livro? O eleito do Senhor Deus. Amém? Aí nós podemos ir para Salmos, entender a oração de Davi. Salmo 69, meus irmãos, que seja aqui. Versículo 28, Salmo 69, 28, o que diz? Seja riscado no livro da vida e não seja escrito com os justos. Quem quer ser riscado no livro da vida? Os irmãos de Davi, que tinham a mesma fé, mas que o perseguiam. Eles perderam a graça. Satanás era eleito do Senhor Deus, eles perderam a eleição. E todos os anjos que o seguiram perderam a eleição. E o que aconteceu com eles? Tiveram seus nomes riscados no livro da vida. Amém? Eles tiveram seus nomes riscados no livro da vida. E se uma vez o nome é riscado no livro da vida, não tem mais salvação. Satanás e seus anjos jamais encontrarão a salvação. Por quê? Os nomes foram riscados no livro da vida. Nós estamos acabando de ler aqui. Então nós, porque temos uma mensagem tremenda, nós temos que valorizar a mensagem. Nós temos que renunciar a cada dia o que o mundo religioso nos proporciona, deixar as distrações de lado, honrar ao Senhor, não deixar que o som da incredulidade tome conta, a indolência fale mais alto. Não, rompa com essas coisas, que estamos sujeitos, concorda? Então Deus nos ama, mas aqui com Davi ele fala: sejam riscados no livro da vida. Se eles tinham o nome do livro da vida, porque eles tinham salvação. Amém? Então aquelas pessoas perderam a alegria da salvação. Blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Réus de eterno juízo. Está lá no livro de Marcos. Eu já falei com os irmãos em várias reuniões. Isso é muito importante, né? Aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do livro. E quem vai pecar contra ele? Nós, irmãos. Deus está falando conosco nessa noite. O mundo está perdido. Deus
não vai restaurar filhos do diabo. Não, esses assaltos, essas mortes que os irmãos ouvem falar todo dia, são brigas, conflitos, confusões entre os filhos do diabo. Essa que é a verdade. E o povo fica com dó desse, com dó daquele, com dó não sei de quem, não sei de quem. E o governo completamente atrapalhado, sem ação, de braços atados por Satanás, nessa política vergonhosa que os irmãos sabem que tem. Mas nós, irmãos, estamos longe dessas coisas. Por quê? Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, ainda que vivamos num país gentil. Onde estão os filhos de Deus? Nos países gentios, enredados pela religião, mas a águia está voando, a mãe águia está voando, a mensagem está indo, e onde houver um filho da luz, ele manifestar-se-á. Deus ainda vai resgatar os seus filhos. E Satanás, que tem feito? Morte, e mais morte. Qual a finalidade? Matar os filhos do Senhor. Amém? Então é o que nós vemos hoje em dia. E tem muitos filhos de Deus que ainda as mulheres vão gerar, mas Satanás colocou a prostituição no caminho para impedir que nasçam filhos do Senhor Deus. É assim, o controle satânico da natalidade. Dias de Faraó, quando se matava o menino que nascia. Dias de Herodes, matava os meninos de 2 anos para baixo. Tudo para impedir que o profeta se manifestasse. E que o Deus profeta se fizesse carne e habitasse entre nós. Diabo, gente. Ele mudou a tática? Não, não mudou a tática. Ele continua agindo da mesma forma. Então, meus irmãos, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do livro. O livro da vida nada mais é que o livro da redenção. Ora, o que é o livro da redenção? Os 7 selos. Ali você tem o livro da redenção. Ali estão os eleitos e chamados do Senhor Deus. Leia ali para ver. Debaixo do altar, aguardando o tempo do fim. Então veja como nós estamos, as horas estão muito avançadas, né? E esse livro da vida, da redenção, são os 7 selos. E ali estão os homens, os eleitos, chamados do Senhor Deus, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. O profeta falou isso. Há uma noiva, mas lembre-se, há uma igreja. Porque a igreja que é o corpo de Cristo. Os chamados formam a igreja. E a noiva, os eleitos. Por isso era Apocalipse 17. Eleitos e chamados na batalha na grande batalha final. Então, meus irmãos, Deus jamais vai restaurar os filhos do diabo, porque é um privilégio dos eleitos do Senhor. Os filhos do diabo, eles perderam a eleição e caíram com Satanás, e Satanás o adotou por filhos. Isso está em 1 João capítulo 3, os filhos do diabo e os filhos de Deus. Nós já vimos várias vezes sobre isso. Caim não é filho de Deus, ele é filho do diabo. São João diz isso, e 1 João também. Agora, Deus, na dimensão atual, está restaurando seus filhos, né? E canalizando os filhos do diabo à perdição, né? Canalizando para que creiam a mentira e desprezem a verdade. 2 Tessalonicenses 2,11, aqui ó, 2 Tessalonicenses 2,11. Por isso Deus lhes enviará o coração do erro, para que creiam a mentira. Oh, que coisa profunda. Aleluia. Eu creio que nós estamos no caminho certo. Amém, irmãos? Eu creio. Nós temos a luz da revelação, nós temos a mensagem de um profeta. E a Escritura nos chama a atenção com uma coisa aqui em Pedro. 2 Pedro, ó, veio ao meu coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aqui, ó, 2,11. É 2 Pedro? Perdão, 2 Pedro 1,20, irmão. 1,20.
2:11 eu li agora há pouco. 1:20. Aqui, 1, versículo 20. Olha o que diz aí. Olha como isso aqui é interessante. O qual a verdade de outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestava-se nos tempos por amor de vós. Aleluia! Deus se manifestava por amor a nós, meus irmãos. Amor aos seus filhos. E nós sabemos que nenhuma profecia é de particular interpretação. Está aqui no livro de Pedro também isso. Ninguém interpreta essa escritura. Deus é o intérprete da escritura. Mas como é que ele faz? Ele revela ao seu servo, o profeta. E ele vem com a mensagem contundente. O profeta, ele é uma pessoa impopular. Ele é impopular. Ele é intransigente. O profeta até parece ser mal educado. Que não abre mão da escritura, nem para a mulher dele, nem para os filhos, ninguém. Levanta e abandonar. Vá, eu vou ficar com a verdade, vou ficar com assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, ele é intransigente, impopular, o profeta, mal educado. Ele não tem a educação que a sociedade tem. Não. Ele não tem os costumes da sociedade. Ele não forma denominações. Ele não toma o dinheiro do povo. Não. Ele passa até necessidade, se for o caso, mas não toma o dinheiro do povo. Não. Mas a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão nem a sua descendência, então Deus vai guardar o profeta. Mas ele é impopular. Ele é intransigente. Os irmãos já adoram, às vezes nas reuniões, não, irmão, mas é por aqui. Não é assim que eu falo? Não, irmão, é por aqui. Ó, minha querida, é por aqui. Ó, meu filho, é por aqui. Não, mas eu vou por lá. Cuidado. O caminho do rebelde é o pior caminho que possa existir. Que ele possa ser um caminho sem volta. A Bíblia diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Quantas vezes chama a atenção daquele filho? Chama, 1, 2, 3, 20 vezes. Ele não ouve, não quer ouvir, está surdo. A Bíblia diz isso. O homem iracundo, quando muitas vezes repreendido, ele pode ir para as trevas de uma vez por todas. Mas ninguém interpreta a Escritura. A interpretação da Escritura não é domínio do homem, não. Agora, Amós fala certamente, o Senhor Jeová não fala coisa alguma, se antes revelar o seu segredo ao seu servo, o profeta, ele revela ao profeta. Aí sim, Deus é o intérprete da sua palavra. Olha o que Paulo falou em Gálatas 1, versículo 10 ao 12. Está escrito aí, pode ler. Por que persuadeu agora homens a Deus? Se eu não estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faça saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus! O Evangelho não é por teologia, não é porque você tem faculdade. Eu era 2 faculdades que eu tinha, e aí, não queria dizer nada, cego, até que um dia o Senhor abriu os olhos do meu entendimento, e disse que antes de eu estar no ventre da minha mãe, Ele havia me levantado como um homem de Deus. Então, amados irmãos, é Deus que nos capacita, não é verdade? É Deus. Então aqui nós temos mais um segredo, um grande segredo, a interpretação das profecias, da Escritura, primazia dos eleitos de Deus, através de um profeta. Alguém pode ler a Escritura centenas e centenas de vezes, e nada saber? É ou não é verdade? Nada. No entanto, o segredo é revelado a um profeta. Amados, eu entendo que o segredo de Deus é infinito, né? É uma progressão geométrica. A cada 3 dimensões surgem 9, e assim vai indo, né? No entanto, Ele nos tem revelado essa gloriosa posição de ser cristão da palavra. Bom, eu, meditando hoje nas Escrituras, eu cheguei aqui, meus irmãos,
a 14 dimensões, cada uma tríplice do segredo de Deus. Eu trouxe aqui para os irmãos. Até um dia alguém aí, desses críticos, ele me criticou, mas o senhor anota alguma coisa e leva lá para o culto? Não, não pode. O Espírito Santo fala para a gente, sei que ele fala. Mas o que diz Abacuque, vamos aqui só para a gente esclarecer isso, porque eu trouxe anotado, não é pecado nenhum isso aí não. Abacuque capítulo 2, Abacuque, versículo 1 até o 4. Olha o que diz aqui. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia! Então quem me criticou, ele criticou Deus. Ele condenou o Senhor, não eu. Quem sou eu para me criticar? Não sou nada, né? Escreve a visão. Eu escrevo. Eu escrevo a visão, tive visão do lado, sempre escrevo. Antes eu fazia um diário, mas depois eu ia para a mensagem de novo. Não, coloca nas mensagens. Aí eu parei com o diário. Na verdade, as mensagens são o diário do meu coração. Amém? O que vem a mim, eu procuro trazer o melhor para os irmãos, né? Procuro me dedicar para subir aqui e trazer o melhor para os irmãos. Olhem só, achei nessa minha meditação 14 dimensões. Vamos para a primeira. Unicidade de Deus. Segundo, interpretação das Escrituras. Terceiro, filhos de Deus. Estou falando sobre os segredos, né? Filho de Deus. Quarto segredo, o livro da redenção. Quinto segredo, o verdadeiro batismo. Sexto segredo, a quase meia hora de silêncio. Sétimo segredo, a bênção apostólica. Oitavo segredo, os 9 sinais do cristão, da palavra nono, o sinal de repouso. 9, o sinal da igualdade. 10, o sábado espiritual. 11, o calendário religioso. 12, o poder apostólico. 13, o começo e o prosseguimento da mensagem. 14, os 8 silêncios através do profeta de Deus. Aleluia! Dá para terminar esse culto hoje? Dá para terminar essa mensagem hoje? Não dá, irmão. Não dá, nós temos que continuar. Amém? Então, amados irmãos em Cristo, eu pretendo, se Deus assim permitir, a gente agora, na lua nova, primeiro dia do 9º mês, que é Quisleu, e 9 significa eternidade. Nós estaremos continuando com essa mensagem. Nós vamos falar sobre o segredo de Deus e vamos correr sobre essas 14 dimensões que até agora eu vi. Amém? Todas elas são tríplices. Então, nós temos quanto? 52 dimensões. Gente, e cada uma tem mais 3. Pergunta, é ou não é infinito? Amém? Então, palmas louvando o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Porque hoje foi uma mensagem assim, mais de orientações, explicações, né, sobre o segredo de Deus. Mas um grande segredo, um dos grandes segredos de Deus são os filhos. Porque os filhos são parte do arrebatamento. E nós somos a geração do arrebatamento. Amém? Deus abençoe e que a graça de Deus seja em cada coração. Amém. Amém.